de número 36 a seguir. Hebreus capítulo 10, versículo de número 36 a seguir. Vamos estar hablando entonces bajo este tema, la iglesia que queremos ser. Creio, mientras usted está buscando, que o Espírito Santo nos hará viver coisas extraordinárias. Você não entendeu o que eu falei. Eu estou dizendo que como pastor desta igreja, bajo o pastoreio do Senhor Jesucristo, que creio, siento em meu coração, em minha alma, por fé, que nós vamos viver coisas extraordinárias. Deus nos dará direções novas, coisas distintas. Eu oro para que o Senhor nos dê projetos que nunca foram oídos, nunca foram hablados destes projetos. Oro para que o Senhor nos dê direções novas, coisas que nunca nadie hizo, pero que Ele nos dê estas coisas. Então, para nós vivirmos nesta atmosfera de algo novo, algo que nós desejamos ser, nós temos que discernir duas coisas fundamentais. E é sobre isto que nós vamos falar nesta noite, sobre a importância de nós sabermos discernir, se diz assim, discernir fé e emoção. A igreja que queremos ser é uma igreja que camina por fé e não por emoções. E nós vamos falar sobre isto, e eu creio que o Espírito Santo vai ministrar a tu coração áreas que você pode estar vivendo por emoções, pero Ele te hará viver em fé, e você vai sair daqui projetando algo sobrenatural nesta área, em nome do Senhor Jesus. Como disse alguns irmãos, arrebate esta palavra, creia nela, apunte todo, e vamos sair de aqui nesta noite determinados a vivirmos algo novo em nome do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 36, todos encontraram? Dice assim a palavra de Deus: porque os é necessária a paciência, para que, havendo hecho a voluntade de Deus, obtengáis a promessa, porque aún um poquito, e el que há de venir vendrá, e não tardará. Mas el justo vivirá por fé, e se retrocediere, não agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para la perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Cierre tus ojos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, oh Dios, porque tu Espíritu tiene dirigido nosotros en palabras puntuales. Pedimos que tú, Señor Dios, sea glorificado en esta noche y nos dé la dirección que necesitamos en el nombre del Señor Jesús. Que toda la puerta de la palabra esté abierta y que podamos salir de aquí convictos. Algo nuevo vendrá en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y tome asiento, pero no dejes de alabar y glorificar al Señor Jesucristo. Mis hermanos, todos nosotros sabemos que fé em la Bíblia é tema muito importante, muito importante. ¿Qué es la fé? Fé, según el escritor a los Hebreos, en el capítulo 11, en un capítulo después de lo que nosotros leemos, el versículo 1, fé es la certeza de las cosas que se esperan y la prueba de las cosas que no se ve. Então, fé é uma convicção de algo que nós estamos esperando, pero também é a certeza de las coisas que nós não vemos. Porque a fé é algo importante, porque sem fé, também o escritor a los Hebreos vai dizer isto, e Pablo escrevendo a los Romanos também habla de isto. É impossível agradar a Deus. Sem fé, nós não podemos agradar ao Senhor. Sem fé, nós não temos esta convicção. Sem fé, nós não somos salvos. Efésios capítulo 2, versículo 8, a Bíblia vai dizer que a salvação é por la gracia, por medio de la fe.
tiene gracia, mas é por medio de esta fé. Entonces nosotros tenemos que tener esta convicción de lo que esperamos y tener esta convicción de las cosas que no se ven como algo vivo dentro de nuestro corazón, algo que esté ahí engendrando una expectativa no en la tierra, como hablamos aquí viernes pasado, no en los hombres, sino en la propia persona de Jesucristo, porque Pablo también escribiendo a Timoteo va a decir que él es el autor y consumador de esta fe. ¿Qué Pablo está diciendo a Timoteo? Jesús él es el blanco de nuestra fe. Tenemos que alcanzar a Él y solamente vamos a alcanzar a Él si vivimos por fe. Entonces la fe es algo fundamental para nosotros. Nosotros vivimos días de iglesias que están llenas, reuniones de milagros, de prosperidad, los cultos, las iglesias en muchos lugares están quedando pequeñas, pero también nosotros sentimos tristeza por ver muchas veces estos lugares llenos de gente, pero vacíos de fe, llenos de algo que está compitiendo, puedo decir así, está en una contienda con la fe, luchando con ella, que es la emoción. Gente que no está actuando por fe, sino que está actuando por sentimientos. No es por lo que cree, una fe viva, una fe evangélica, una fe en la palabra del Señor, sino que es un optimismo, algo que nos lleva a sermos positivos, pero no nos lleva a lugar ninguno. La diferencia entre fe y emoción es lo que nosotros vamos a hablar, pero antes tenemos que entender que hay mucha gente que está mezclando estas dos cosas, y lo que el Señor quiere hacer nosotros vivir no podrá ser mezclado con las emociones, tiene que ser algo puro, algo que nos direccione a vivirmos una vida espiritual, una vida bíblica, una vida que nos lleve a una fe sencilla, pero una fe certera, puedo decir así, una fe que nos conduzca al camino de la palabra. Mis hermanos, toda la gente que está mezclando fe y emoción aún son niños espirituales y son llevados por estos sentimientos. Una de las manifestaciones visibles de la madurez es aprender a vivir por fe, y yo creo que ya es el tiempo de nosotros actuarmos en fe, vermos las cosas con los ojos de la fe. Pablo escribiendo a los Corintios va a decir que nosotros no andamos por vista, nosotros andamos por fe, sea andando, sea creyendo, sea lo que sea que hacemos, tenemos que hacer por fe, bajo el control y el dominio del Señor, creyendo que si no hay nada, Él puede hacer todo. Si la puerta está cerrada, Él tiene poder de abrir. Si no hay milagro, Él tiene poder de sanar, de liberar, de proveer. Nosotros tenemos que creer, pero esta fe tiene que ser dirigida al propio Señor. Ponga atención en lo que voy a decir. Jesús cuando sanó, cuando hizo milagros, Jesús por diversas veces en la palabra de Él va a decir así, presbítero Diego, sé hecho según tu fe. Si nosotros no creemos, nosotros no vamos a caminar más allá de lo que creemos. Usted solamente va a poder avanzar según lo que usted cree. Usted entiende esta palabra? Si usted no cree que hay un camino que Dios va a abrir mientras usted está dando pasos ahí en fe, usted no va a avanzar y dar ningún paso. Nosotros podemos vivir cosas extraordinarias, pero las emociones no pueden mezclarse con esta fe e impedir nosotros de vivirmos una vida de madurez cristiana, una vida de una fe verdadera. Creo bajo la convicción del Espíritu Santo, tú puedes ser sanado, tú puedes ser alcanzado, tú puedes ser tocado, tu hogar puede ser un lugar de bendición profética, donde tus niños van a mirar a ti, a tu esposo, o a ti, a tu esposa, y van a decir, quiero ser como mi padre y mi madre, porque no actúan por emoción, sino que están actuando por fe. Aleluya. Entonces Jesús dijo muchas veces, sé hecho según tu fe. Y nosotros debemos entender que nosotros solamente vamos a alcanzar lo que nuestra fe nos lleva a alcanzar. Si tú tienes fe en las cosas que están ahí,
em que você está esperando de debilidade, de tristeza, de depressão, que vas alcançar? Isto. Pero se você está esperando um mover do Espírito, uma graça que te vai alcançar, a presença de Deus que vai alcançar aqueles que você não pode alcançar, aquela pessoa que não te escuta mais, sino que a presença do Espírito Santo vai alcançar ele e vai mover de maneira sobrenatural, você vai passar a viver isto en el Senhor. Então, a questão aqui é, o escritor a los hebreus está ensinando que a fé verdadeira trae para nosotros benefícios extraordinários. Em primeiro lugar, nós vamos aprender que para alcançar as promessas é necessário fazer a vontade de Deus, pero para hacer esta vontade de Deus é necessário ter paciência. Ponga atenção, paciência é um dos frutos de la fé, é uma virtude da fé. Paciência. Los que esperam en el Senhor renovarão suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. É uma fé, depositar em Ele e esperar em Ele. A segunda verdade que nós leemos neste texto bíblico de Hebreus 10, 36 ao 39 é que o justo vive por la fé, ou seja, ela é suficiente para sustentar nossa própria vida, pois na fé direcionada a Cristo nos hace encontrar a fuente que nos sostiene em todos os momentos de nossa história. Então, em primeiro lugar, para alcançar esta promessa e viver em fé, nós necessitamos paciência, mas também somos chamados a viver por fé. Somos chamados como um justo que vive por la fé, uma fé direcionada, uma fé enfocada, que nos hace encontrar a fuente que sostiene todas as coisas, que é o próprio Senhor. E em terceiro lugar, esta fé direcionada nos hará salir del grupo de aquellos que retroceden y nos ponen en el grupo de aquellos que avanzan. Pero nosotros no somos de los que retroceden para la perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Então, esta fé nos hace salir del grupo de aqueles que retrocedem e nos hace participar de um grupo de pessoas que estão avançando, porque estão atuando e obrando por fé. Delante destas verdades bíblicas, não encontramos justificativas para alguém viver derrotado ou sempre retrocedendo. La fé é o ingrediente sobrenatural que traz o verdadeiro sabor de la vida. Fé traz esperança, fé traz alegria, fé traz amor. Mientras nosotros no crecemos, nosotros somos llevados por estos sentimientos, somos balançados por ellos, llevados por ellos. Y muchas veces nosotros confundimos entonces el otimismo con esta fé. Fé é convicção de algo que me llevará ao Senhor. Otimismo é um sentimento, um pensamento positivo, pero não me lleva a lugar nenhum. Solamente que vou melhorar, pero melhorar para quê? Vou avançar, pero avançar para onde? Você me entende? Quem está comigo aqui? Watchman Nee, que escreveu aquele livro, em português por lo menos vou traduzir em meu portunhol, El poder latente del alma. Ele vai dizer que nossa alma habla, e nossa alma hablando imita a voz de Deus. Cabe a ti e a mim discernirmos lo que está hablando dentro de nosotros. Nuestra alma que está imitando a nuestra fé, lo que debemos tener, la voz de Dios que está hablando con nosotros, o nosotros verdadeiramente estamos escuchando al Senhor. La questão de esta noche es, ¿cómo vamos discernir fé y emoción? ¿O quién son aquellos que están obrando, atuando por emociones? En primer lugar, aquellos que están viviendo por los sentimientos y emociones. Son gente que no se esfuerza para madurar. Hermanos, madurar duele. Todas las veces
que el Señor quiere que alguien madure, va a enviar una aprobación, algo que esté ahí, para quitar a esta persona de una zona de conforto y levantarla espiritualmente, para que ella pueda alcanzar otras cosas, caminar en otro nivel de fe. Entonces, cuando hay una prueba en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, o sea cual la área que sea, es una señal que hay algo nuevo que nosotros podemos empezar a vivir. Pero gente que está viviendo por las emociones no entiende esto. Entiende que es una prueba que me va a matar, que voy a morir. Pero la Biblia dice, Pablo escribiendo a los Corintios, que Dios no prueba a nadie más de lo que esta persona puede soportar. ¿Es así o no es? ¿Está en la Biblia o no está? Está. Y nosotros debemos entender esto. Gente que está viviendo, obrando, actuando en los sentimientos, es gente que solamente da problema en la iglesia, problema en casa, problema en las relaciones, porque es una persona que, por más que entregó su vida al Señor, el Señor aún no tiene su corazón completamente. ¿Usted entiende? Es alguien que aún tiene que aprender, desarrollar, madurar, a caminar y vivir en fe, en fe. Vivir en función de los sentimientos trae complicaciones diarias, algunos síntomas, algunas observaciones podemos hacer. Personas que viven en los sentimientos, en las emociones, se entristecen fácilmente, se ofenden por todo. Ay, porque el hermano no me miró de la manera que yo creía que debería mirarme. A veces el hermano estaba con un problema en el ojo, hermano, y usted no sabe. Gente que se entristece por cualquier cosa, es gente que aún no aprendió a vivir por fe, sino que aún está viviendo por emociones. Cuando nosotros vivimos por emociones, ponga atención y no duerma, apunte esto ahí, nosotros nos enfocamos en lo que la gente está haciendo para nosotros. Cuando nosotros estamos actuando por la emoción y aún no desarrollamos este obrar y actuar por fe, nosotros perdemos demasiado tiempo mirando la gente, enfocando en los relacionamientos aquí horizontales, y nos olvidamos del relacionamiento principal, que es el vertical, con el cielo en primer lugar. Gente que está en la iglesia e sempre está buscando seu próprio bem-estar, e quando é contrariado, se entristece e quer sair da igreja. Vivir em função das emoções é como caminhar em um território peligroso, sem uma proteção, sem algo que lhe guarde, que lhe proteja. É alguém que está no meio de uma guerra, pero sem armas, sem proteção, sem nada para guardar, e não tem como lutar. Está vivendo no campo emocional, quando o Senhor nos chamou para viver em um campo espiritual. Muitas vezes este seja tu problema, porque o inimigo se levanta já em tu casa para desanimar-te, para tocar em tus emoções, e aí você não tem o discernimento e não pode levantar-se em fé para levantar a mão e repreender todo isto que se levanta já. E aí você se entristece e vem aqui e quer ouvir uma palavra de consuelo, e o Senhor te vai pegar aí para que você se levante, te vai dar um empurrão, um ânimo do cielo. E sabe o que significa a palavra ânimo? Exortação. Exortação significa animar a alguém a hacer algo, a vivir em algo, a decidir algo. E aí nós mesclamos todo. Deus não está falando comigo, o pastor não entende a nada, é um pesado, um gordito branco pesado e não entende a nada. Não, é o Senhor falando a nós. Quero que você viva por fé, pero você tem que sair de las emoções, porque vivendo en ellas vas a entristecer-te por todo sempre e vas a perder lo mais precioso que te está esperando allá. ¿Alguien está entendiendo esto? Alguien que vive por las emociones es alguien que se entristece fácilmente. Alguien que vive por las emociones, en segundo lugar, es
conducido, puedo decir así, conducido por resentimientos. Hace las cosas, pero por el resentimiento que tiene. La motivación está equivocada. Infelizmente, o nosotros maduramos o vamos nos hacer rehén, se dice, prisioneros de nuestra sensibilidad negativa. Cuánta gente preciosa, pero que aún no amadureció, están siendo llevadas por los resentimientos y acaban engendrando una división diabólica en la vida de la iglesia. Gente que es conducida por emociones, que se entristece cuando es contrariado, que se ofende por qualquer coisa, pero também se deixa levar por seus ressentimentos. Pablo vai escrever, eu não me recuerdo a ubicação, pero está na Bíblia, ajuda-me aí depois, que uns predicam a Cristo por envidia, outros predicam a Cristo por vanagloria. Ele está dizendo, há gente que está predicando Cristo com a motivação que está equivocada, pero ele também vai dizer, pero nós predicamos Cristo crucificado. Tenemos que entender que más allá de las acciones, Dios mira nuestras motivaciones y Él sabe el por qué nosotros estamos haciendo esto. Dios, yo voy a utilizar una palabra que nosotros estudiamos en teología, que es antropopatismo y antropomorfismo. Atribuir a Dios palabras humanas para que nosotros entendamos más o menos la manera como Dios obra, o entendamos lo que Dios puede sentir o hacer. Atribuir a Dios características humanas para nosotros entendermos algo. Pero Dios está cansado de gente que está sirviendo en los altares, y yo hablo esto con temor, porque sirvo en el altar, sirviendo en la iglesia, en la puerta, en la cantina, en las mínimas cosas, limpiando la casa del Señor, preparando los mínimos detalles, pero con las motivaciones equivocadas. Gente resentida, gente que está con venganza en el corazón y está diciendo, yo estoy sirviendo al Señor, pero quiero que el Señor mate a aquel hermano, lleve a aquella hermana. Hay estas cosas. Gente que aún está obrando en la emoción y no tuvo un encuentro verdadero con el Señor, que sana las emociones y nos lleva a vivir la vida espiritual. Vivir por las emociones es vivir una vida almática, fundamentada en tu alma, en lo que sientes. Y ahí usted va a entrar en el culto y va a decir, no sentí la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios no es algo que nosotros vamos a evaluar por sentir o no sentir. Es una expresión, una fuerza de expresión que nosotros tenemos. La presencia de Dios nosotros la conocemos por fe. Yo sé que el Señor está aquí. Sé que el Señor está obrando. Entonces, personas que viven por emociones se entristecen fácilmente. Son conducidas por los resentimientos, pero también tiene una convicción que no es firme. Ponga atención. ¿Cuántas veces nosotros encontramos personas en el medio del camino y preguntamos a ellas cómo están? Y la respuesta de ellas siempre es la misma. Estoy esperando un milagro del cielo, papai. Estoy esperando algo que el Señor va a hacer. No estoy bien. No, mi casa, mi familia, siempre en el mismo. ¿Te recuerdas de aquella mujer? ¿Es la Sulamita? ¿Es? La Sulamita, ¿no es? De la canción. Que ahí el profeta Elías va a decir a Eliseo, Elías, ya no me recuerdo más, pero está ya, tú sabes, ¿no? Aleluya. Pero ella va con su hijo muerto en casa, ella va en búsqueda del profeta y viene Gehazi, está allá, ella quiere hablar con Eliseo. Eliseo ordena al siervo, pregunta a ella cómo está, y ella va a decir, va todo bien, porque tenía convicción y sabía con quién tenía que hablar. No perdió tiempo en el medio del camino. Ese es el tiempo que nosotros vamos a mirar el valle de huesos secos y vamos a decir, oiga la palabra del Señor. No está como quiero, pero voy a profetizar lo que el Señor está hablando. El milagro no está ahí. Abro la nevera, los armarios, todo está, parece un caos.
Abre a porta do armário, sente o vento saliendo, porque não tem nada. O polvo vem na língua, você não sabe se te alegra, se entristece, chora, que haces? Pero é o tempo que nós vamos mirar estas coisas e não vamos ter uma convicção que está aí na metade do caminho, que não tem firmeza. Nós vamos mirar ao cielo e vamos reconhecer: não está, pero creio em Deus. Não é como quero, pero alabo e glorifico. Porque há gente que crê em Jesus, ora, ayuna e estão sempre vivendo esta vida de alto e baixo, porque a vida de ellas foi construída não em um firme fundamento, pero em algo ilusório, algo que está aí, uma utopia espiritual, engendrado por seu próprio coração. A verdade é que há tantas tonterias que estão sendo ministradas e estão roubando a fé verdadeira de nós. Temos fé para prosperar, pero não temos fé para ter uma nova história. Temos fé para enriquecer, pero não temos fé para nascer de novo. E nós temos que volver à palavra de Deus e entender que quando estamos atuando em los sentimentos e emoções, todo isto vai afetar nossa maneira de ver e sermos convictos em nossa vida espiritual. Eu creio que nós vamos viver algo novo, pero para isso temos que deixar esta vida emocional e volvermos a viver uma vida em fé. Aleluia. Quem quer? Aleluia. O escritor a los Hebreus então vai dizer que a fé é um firme fundamento. E Deus está chamando nós a caminhar em um território firme, em fé, neste lugar, fundamentados em Ele, em sua palavra. Temos completa segurança em nossa jornada espiritual, em nosso caminho espiritual, quando nós estamos caminhando por fé. Não podemos viver nestas emoções. As emoções nos estão quitando o mais precioso da vida cristiana. Temos agora que sair de allá e volvermos a vida em fé, em convicção. Necessitamos entender bem que não estamos falando de aquele simples crer, pero de um crer firmado na palavra de Deus que engendra frutos para sua glória. Entendemos que al congregar desejamos contribuir para o crescimento da igreja e trazer a glória de Deus para o meio do pueblo. Oiga o que escrevi aqui: los que vivem uma vida madura, firmada em la fé, hacen la diferença em suas igrejas, em suas casas, em suas famílias, trabalhos, onde estão. Pessoas que vivem por fé manifestam la madurez em seu dia a dia. Veamos las manifestaciones saludables de la fe. Las emociones me llevan a entristecerme por todo, a hacer y servir con amargura y a tener una convicción que no es firme, pero la fe me lleva a tener una definición de propósito. Sé por lo que fui llamado, sé para dónde estoy caminando. El Señor me habló porque le busqué. Tenemos un propósito firme. Aleluya. É importante nós entendermos porque a fé nos dá uma direção sempre ao encontro da vontade de Deus. Um cristiano maduro jamais irá huir da vontade de Deus. Pode fazer algo, tentar huir de esto, pero sempre sua fé le llevará a viver uma vida que agradará ao Senhor e estará bajo sua vontade, mesmo que le cueste algo. Este cristiano vai sair de aqui nesta noite. Você pode sair de aqui, pero alguém que vive em fé vai dizer: eu quero ser esta igreja, quero ser esse cristiano, quero ser alguém que deixou as emoções, porque as emoções são coisas de niños e agora vou viver em fé. Tenho um propósito definido. Se não me falha a memória, não sei se é João capítulo 4, Lucas capítulo 4, pero está na Bíblia que Jesus manifestou um desejo de ir a Jerusalém, pero quiso passar por Samaria. E agora os samaritanos vão a mirar o rosto do Senhor e eles viram em sua faz que ele tinha o aspecto, a aparência de alguém que tinha um firme desejo de ir a Jerusalém e por isso não quiseram receber ao Senhor. Mira, Jesus tinha em sua faz uma definição de propósito.
Se nós fuimos chamados, 1 Coríntios 11:1, a sermos imitadores do Senhor, ¿por que nós vamos viver uma vida sem a definição deste propósito? Você me está entendendo? Temos que ter isto claro. Deus me chamou, sei que quero ir ao céu, vou servir-lhe na área que Ele me chamou, tenho esta definição em minha vida. Aleluia. Não podemos viver, hoje estou, amanhã não estou. Hoje vengo orar, amanhã não vengo orar. Hoje estou na campanha de ajuno, depois salgo. Não é, esta vida não tem definição. O Senhor nos está chamando para algo mais allá. E para viver algo que está mais allá, temos que deixar esta convicção que se mueve facilmente por nossas emoções. E temos que viver este propósito definido em nossa vida. Viver por fé é viver uma definição de propósito. Viver por fé é alguém que é marcado, uma pessoa que sempre tem palavras que vão, ajuda-me a encorajar, dar coragem às outras pessoas. Gente que vai provocar a outra pessoa para vencer seus limites. Vai ser um instrumento de bendição. Não é difícil nós reconhecermos alguém que tem uma fé madura. Basta solamente quedarmos atentos a lo que esta pessoa está hablando. Aleluia. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que la ama comerá de su. Vamos, ajuda-me aí, de su fruto. Nosotros sabemos que a fé vem por el oír, pero a prática desta fé, Romanos 10:17, a prática desta fé está em el hablar. Recibimos fé em lo que oímos, pero quando praticamos é através de nossas palavras. Gente que vive por fé é gente que tem uma definição de propósito. Gente que vive por fé é gente que tem palavras que vão encorajar a outra pessoa, dar coragem, animar, poner para caminhar para adelante. Pode ser um pouquinho duro, pero el sentido é que esta pessoa se levante e viva lo que Deus quer que esta pessoa viva. Sempre em um ambiente em que um cristiano espiritual estiver, allí haverá palavras de paz, esperança, consuelo, edificação e exortação. Eu te pergunto, ¿quieres ser esta persona que vai falar e vai ser um instrumento de bendição por lo que está falando? ¿Quieres ser? Eu quero. Já não é o tempo de nós darmos ouvidos a las basuras desta vida, a las tonterias de la gente que não conheceu o Senhor. Aquele chisme, aquelas mentiras, as desculpas que nós fabricamos, as excusas que fabricamos, melhor assim, para não servir ao Senhor, não viver as coisas que o Senhor quer. Já é o tempo que através de tu boca, tu hogar será bendecido. É o tempo que através de las palavras que vão a sair de aí, Deus vai poder consolar alguém que está cerca de ti, vai poder edificar, vai poder exortar, vai poder animar. É o tempo que esta fé vai marcar nós de uma maneira tão profunda que nós não vamos poder mais falar de la mesma maneira. Aleluia ou não aleluia? Terceira qualidade ou característica de alguém que vive por fé, e terminamos aqui e oramos. Primeiro, tem uma definição de propósito, tem palavras que dão coragem à gente. E terceiro lugar, sua vida é uma vida inspiradora. Sua vida é na vida de alguém que inspira, que motiva, que hace com que as pessoas que estão cerca desejem viver neste nível de fé que esta pessoa vive. Eu sempre hablo a minha esposa allá em casa, a maior herência que darei a meu filho ou a los hijos que o Senhor quer, oh glória, reciba, hermana, ajuda-me aí em oração, hermana. A maior herência não será o dinheiro em la cuenta, que não tem muito mesmo, bueno, glória a Deus, ou el bienes materiais, pero é uma vida que inspira. Quero ser como meu padre. Quero viver uma vida de oração, de entrega, de leitura bíblica diária. Quero estar aí. Uma pessoa que vive por fé é uma pessoa que inspira. Eu sei que esta palavra muitas vezes
nos confronta em algumas áreas que necessitamos, pero entenda isto de la maneira de alguém que já é maduro espiritual, uma invitação do cielo, para deixarmos o estanque e volvermos a Jesus, a la fuente, para deixarmos as emoções e vivirmos algo que podemos vivir. Tu vida não solamente por lo que hablas ou por el propósito que está definido, pero tu vida pode ser a inspiração de alguém que se vai levantar porque está mirando usted, que se vai levantar porque está imitando a fé que usted tiene. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos imitar a fé de los pastores. ¿Por qué la fe de ellos? Porque, hermanos, solamente Dios y los pastores saben lo que es ministerio, la entrega, estar allá todos los días disponible, por lo menos intentando. No es fácil, no es fácil. Tiene que tener mucha fe y convicción. Dios te llamó, me llamó para algo y Él me va a garantizar todo. Vivir en fe. Nosotros tenemos que ser um espejo de fé para alguém que esteja mirando nosotros. El hecho de nosotros congregarmos muitas de las vezes pode ser algo pesado, sin inspiração ou algo que nos impulsione. Todo cristiano maduro en la fé, su visión es de largo alcance y por esto su vida siempre está en una expectativa y es capaz de contagiar las personas que están en su alrededor con su entusiasmo. Aleluya. Esta persona é alguém contagiante. A congregação que tem pessoas, ou a igreja que tem pessoas com propósitos definidos, com palavras que vão dar coragem a las pessoas e uma vida contagiante, inspiradora, sempre estará em pleno desarrollar, em pleno amadurecer, em pleno crescimento. E é isto o que Deus está chamando a nós a viver. Salirmos desta vida emocional e nos volvermos a fé, a algo que está viniendo. Não sei o que é, não estou sentindo muitas vezes, pero sei que esta barreira se vai romper e algo poderoso o Senhor traerá para nós. Eu não sei você, pero quero nesta oração que vamos fazer um autoanálise com sinceridade em minha vida sobre os atos que estamos tendo, hechos que temos, as atitudes que tenho, para que o Senhor me quite de las emoções e me lleve a uma vida de fé. Você quer também fazer este autoanálise? Vamos orar. Póngate de pé em nome de Jesus. A verdade é que não temos como elegir. Devemos madurar ou nós vamos ser um problema para outra pessoa solucionar. A igreja que queremos ser é uma igreja que sai das emoções e passa a mirar ao Senhor com fé, enfocados. Sabemos onde vamos chegar, ao cielo. Sabemos que mientras estamos aqui, temos um propósito que não podemos solamente conhecer ou ir a falar, temos que viver este propósito no tempo que estamos aqui. Sabemos que há algo que o Senhor quer trazer, pero Deus não traz nada sem que a gente empiece a buscar e preparar-se. Buscando nós já começamos, pero lo que Deus está levando a nós a ser é nos preparar para algo que está viniendo. Lo que Dios quiere de nosotros es dejar esta fe emocional y nos volver a una fe con convicción en las cosas del cielo, que nos lleve a caminar en un camino bíblico. Aleluya. Cierre tus ojos, por favor, en el nombre de Jesús. Padre, oramos en esta noche, oh Dios, la atmósfera espiritual está aquí, oh Dios, tu presencia está en este lugar. Señor, mis palavras não podem convencer a nadie, pero tu escritura dice que tu espírito é aquele que convence de la justicia, del pecado e del juicio e lleva a la verdad. Padre, nosotros ministramos la palabra que pusiste en nuestro corazón. Estamos empezando esta série de mensajes e eu uno mi fe con mi hermano que está en vivo e está aquí, Padre,
Porque queremos ser a igreja, Senhor Deus, uma igreja que vive em fé, que obra em fé, que atua em fé, que viva a experiência de uma igreja madura. Padre, toma nosotros em tus manos agora. Senhor, mira nosso coração. Tu conoces nosotros, tu conoces nuestra estrutura, tu nos vê no trabalho, em casa, en el camino que nosotros hacemos todos os dias habitual. Padre, tu conoces nosotros como nadie puede conocer. Pedimos, oh Dios, llévanos más allá de la emoción, llévanos más allá de las cosas de niño espiritual. Toma esta vida que está orando, mi vida, mis hermanos, todos nosotros que estamos aquí, y llévanos a vivir una atmósfera de fe sobrenatural en el nombre del Señor, una fe madura, una fe que nos lleve al cielo. Señor, desde ahora pedimos toda la gracia de tu Espírito venga sobre esta persona que está decidida a dejar las emociones y pasar a vivir algo nuevo, algo grande, algo poderoso, algo extraordinario. Señor, echa por tierra todos los impedimentos, todos los bloqueos, y confirma ahora de tu Espíritu para nuestro espíritu, de tu Espíritu para nuestra alma y cuerpo, esta fe que nos levanta, que nos anima, que nos encoraja a vivir algo nuevo. En el nombre del Señor, reciba gracia en esta noche. Reciba la unción del Espíritu Santo ahí. Soramancho quere hacia tayacay. En el nombre del Señor Jesucristo, usted va a mirar aquel hogar en una perspectiva distinta. Usted va a mirar aquella casa en una perspectiva de fe. Usted va a salir de aquí hoy y va a decir: mi vida no está en mis emociones, mi vida está en la fe que tengo en aquel que tiene el poder de transformar todas las cosas. Si usted puede, comience a alabar a Dios, agradecer al cielo, glorificar a Él. Empiece a decir: gracias, Padre, alabando, glorificando y adorando en el nombre del Señor Jesús, porque hoy Él nos llama a salir de las emociones y nos volvemos a la fe de las Escrituras. Aleluya. De un aplauso fuerte y glorifique, glorifique, glorifique. Aleluya. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, mis hermanos. Valió la pena estar en la casa de Dios. La iglesia que queremos ser es una iglesia que no esté fundamentada en lo que sentimos, sino en la fe que tenemos en el Señor. Amém. Como esta palavra es especial para nosotros, saludable para nuestra vida espiritual. Que o Senhor te ajude, que o Senhor me ajude, ajude cada um de nós a praticarmos esta palavra, a podermos vivir isto que nós estamos hablando. Pablo dijo, escrevendo a los Coríntios, capítulo 13, 12 e 13, em parte hablamos e em parte profetizamos. Lo que nós não vivimos, nós profetizamos que podemos viver quando nós nos entregamos completamente em las manos do Senhor. Aleluia ou não aleluia? Quem vai sair de aqui com fé? Anímate aí.